bem-vindos à nossa sala de leitura de número 101. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Não esquece de dar o seu like, colocar nos comentários de onde você nos acompanha. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal também. Isso é muito importante, viu? Que você esteja inscrito em nosso canal. Deixa aí aberto em Romanos, capítulo 12. Esse é o capítulo que falou comigo. Falou muito comigo esse capítulo, Romanos 12. Me ajudou muito a tomar uma decisão muito importante na minha vida, ministerial. Nós vamos ler ele hoje. Deixou aí o seu like, deixou o seu bom dia, deixou o seu nome, de onde você nos acompanha. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer nossa oração e vamos seguir com a nossa sala. Bom, essa é a sala de número 101 do nosso plano de 365 dias. Hoje a gente conclui, se Deus quiser, né? Que Ele nos dê garganta e que o tempo também seja suficiente para lermos esses últimos capítulos. Pela programação, hoje a gente conclui então essa carta de Paulo aos Romanos. E que carta muito importante, hein? Muito conhecimento mesmo nós adquirimos ao lermos e interpretarmos juntos os textos da carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma sala que foi aberta. O Senhor nos deu condições para isso. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela disposição que o Senhor tem nos dado para estarmos juntos aqui todos os dias. Estamos aí passando da marca dos 100 dias, chegamos ao dia 101. Louvado seja o teu nome, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos orientado e pedimos que assim seja daqui para frente também. E hoje, fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, versículo 1, a Bíblia aparece aí na sua tela. Vamos ler juntos. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Suplico que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja, Paulo agora está tratando sobre a forma de culto a Deus. Veja que até aqui, Paulo ele vinha em um longo discurso falando sobre lei e graça, obras da lei, como que as pessoas cultuavam a Deus através das obras da lei, apresentavam sacrifícios. Para fazer parte do pacto tinha que ser circuncidado. Para chegar até Deus, precisaria realizar um monte de coisa que a lei determinava. E Paulo vem e diz, o fim da lei é Cristo. Acabou. E aí isso já foi muito bem explicado nas leituras anteriores, não vou ser aqui repetitivo. Tá, então se o fim da lei é Cristo, e as pessoas cultuavam a Deus com base nas obras da lei, como vai ser então o culto a partir do momento em que ela é alcançada pela graça e passa a obedecer à lei do Espírito, que também já falamos sobre ela? O culto agora é racional. Tem que fazer sentido. Tem coisas que não faz mais sentido. E quando a pessoa raciocina com base na palavra, ela vê, puxa, isso não faz sentido. Então veja, como vai ser o nosso culto a Deus agora? Racional. Tem que fazer sentido. Não faz sentido matar um animal, queimá-lo para chamar a atenção de Deus. Como não faz sentido tudo que tenha base neste ato. Hoje você não vai matar um animal, mas faça isso porque simboliza um animal morto, simboliza o seu sacrifício. Não faz sentido, uma vez que a Bíblia diz que
Deus não quer mais esse tipo de coisa. Sacrifícios, ele não quer mais sacrifícios. Sacrifícios não quiseste. E a gente vai ler isso quando a gente entrar aqui também na carta aos Hebreus, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então, o versículo 1 fala sobre o culto. Como que tem que ser agora? Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, após esse discurso de Paulo sobre o fim das obras para a lei e tudo aquilo que era usado como objeto de culto a Deus, Paulo está deixando bem claro que o nosso culto agora envolve a oferta do nosso corpo. Se há algo que nós devemos apresentar como culto a Deus, como adoração a Deus, é o nosso corpo, como sacrifício vivo, não é mais sacrifício morto, obras mortas, sacrifício vivo, santo, ou seja, separado e agradável a Deus, o que significa que a dedicação de todo o nosso ser, isso significa a dedicação de todo o nosso ser para honrarmos a Deus, com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso comportamento, com a nossa conduta. Versículo 2. E não sede conformados. Então, você não deve ser conformado com este mundo. Você não deve estar em conformidade com esse mundo. Não é porque o mundo faz assim que nós vamos fazer, ou porque todo mundo, ou porque muita gente faz assim que nós vamos fazer. Nós estamos em conformidade com Cristo. Não vos conformeis. Tem algumas outras traduções que colocaram não vos amoldeis. Ou seja, você não pode ser encaixado num molde que o mundo prepara, que a religião prepara, a falsa religião, né? Ou como antigamente. Então, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os cristãos, eles devem ser diferentes de toda a sociedade não cristã. Nós devemos experimentar uma transformação progressiva pela renovação da nossa mente. Então, a nossa mente é mudada, a nossa mente é renovada. Como que a nossa mente é mudada? A nossa mente é mudada com a leitura da palavra. A gente lê a palavra muda o nosso modo de pensar, de ver a vida, de agir. A nossa mente ela é mudada através das nossas orações. A nossa mente ela é mudada pela nossa adoração, pela meditação nos feitos de Deus. Quando a gente está aqui meditando no que Deus fez, a forma que Ele tratou o seu povo, a forma que Ele queria ser tratado, essa reflexão profunda na palavra, ela vai mudando a nossa mente. E isso é uma operação do Espírito Santo em nós. É Ele que opera essa mudança em nós. Então, não se conformar com os padrões deste mundo é o que diz a Bíblia que nos fará experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas ficam pensando assim, como que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Está aqui, está na Bíblia. Tem gente que fica aguardando uma revelação exterior, que alguém fale para ela o que já está aqui. Então, quando a gente tem a nossa mente transformada, de acordo com os padrões da palavra, a gente vai experimentar a vontade de Deus. A gente vai conhecendo a vontade de Deus e fazendo, entendendo que vai ser um sacrifício. Vamos ter que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Gente, o livro de Romanos deixa muito claro que, apesar de estarmos debaixo da graça e não conquistarmos a nossa salvação pelas nossas obras, porque ela foi conquistada por Cristo, um cristão chamado à salvação, ele precisa sim apresentar o fruto de um salvo, uma vida de santidade, de dedicação ao Senhor,
de não andar em conformidade com o mundo, de se sacrificar pela vontade de Deus, fazer algo agradável a Deus. A gente vai ler mais coisas aqui que fala sobre isso e eu vou lembrar desse comecinho. Estamos só começando. Agora que eu vi aqui nos comentários aparece um coraçãozinho do lado, né? Para você aparece também? Aperta aí para ver, ó. Vou apertar aqui no meu retorno. Tá. Agora que eu vi, ó. Não tinha essa opção para mim aqui. Tem um coraçãozinho, tem uma cara de alegre. Tem um olhinho arregalado assim, tem 100% também. Vou apertar o coraçãozinho. Aperta aí. Se você tem essa opção, aperta aí. Vamos ver. Legal. Subiu aqui, ó. Então, curte aí. Curte a transmissão. Acho que quem está pela televisão, ou talvez alguma falta de atualização, não tem como. Versículo 3. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo o mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo. Então veja, ó, a partir de agora, como deve viver uma pessoa que tem a mente transformada? Uma pessoa que tem a mente transformada por esse novo padrão, não em conformidade com o mundo, mas em conformidade com Cristo, olha só. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar. Então, quem tem a sua mente renovada, transformada, não pensa de si mesmo muito mais do que deveria pensar. Ou seja, não é orgulhoso. Não se tem alta conta. Não é autorreferente. E quando eu falo de autorreferente, gente, não é que você não possa pegar uma experiência da sua vida para ajudar as pessoas, algo que você viveu com seu pai, com sua mãe, com fulano, com ciclano. O autorreferente é aquele que se tem alta conta. Sabe? Que diante de tudo que as pessoas falam, ela sempre fala assim, eu já sei, eu já fiz, ela pensa de si mesmo mais do que deveria. Um cristão com a mente transformada não deve ser assim, o texto é claro. E aqui vai tratar sobre esse comportamento, e é muito interessante isso. Então não pense mais do que viria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Por quê? Assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade, o que governa, com diligência, o que demonstra misericórdia, com alegria. O amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Então veja, Então veja, todo o Testamento fala de, no mínimo, 17 dons. Aqui Paulo está falando só alguns. A lista mais extensa dos dons está em Coríntios, a gente vai ler junto isso, a carta de Paulo aos Coríntios. Mas aqui Paulo ele cita alguns dons. É no mínimo 17, pelo que eu já contei no Novo Testamento.
Só que o destaque aqui de Paulo, quando ele fala para os dons, é o seguinte: ele diz que o uso dos dons, ele tem que ser para favorecer a todos, tem que ser para favorecer a igreja e não para ninguém se ensoberbecer ou achar melhor do que os outros. Por quê? Porque nós somos um só corpo, devemos servir uns aos outros. Então, se você tem o dom do ensino, que o ensino seja, como ele disse aqui, deixa eu ver. Versículo 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou desenvolvendo um dom que Deus me deu de ensinar. Então, eu me dedico. Eu confesso para vocês que nós estamos no dia de número 101 e já teve dia que eu acordei com vontade de não sentar aqui. Já teve dia que eu acordei muito cansado, muito exausto, a mente cansada. E eu falei, puxa, meu Deus, hoje eu não vou, não. Eu vou dormir um pouco mais hoje. Hoje eu vou dormir até umas 8. E aí depois eu aviso para as pessoas que eu não conseguia. As pessoas vão entender. Sou um ser humano, não sou de ferro. Mas aí peraí. É sacrifício. Paulo falou lá. É sacrifício, eu devo apresentar o meu corpo como sacrifício. Então, eu já vim aqui e uma vez falei para vocês, e não falo mais, porque vocês ficaram preocupados, ficaram mandando mensagem depois do meu particular. Pastor, melhorou, se cuida, vai dormir, vai descansar e tal. Eu sei, eu gosto disso, mas eu não gosto de preocupá-los, né? De deixar as pessoas preocupadas. Então, nem falo mais. Mas uma vez eu falei, gente, estou aqui com a dor de cabeça, mas estava. Já teve outros dias também. Mas estava, porque é um dom que Deus deu não para mim, mas que tem que ser distribuído, tem que servir outras pessoas. Então, a exortação aqui de Paulo é o seguinte: devemos ser humildes. Devemos usar o dom que Deus nos deu para o bem do corpo, para o bem da igreja, não só para nós. Então, o que ministra, seja ministrar, seja ensinar, na dedicação, com simplicidade, tal. E aí ele fala, versículo 10, sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não ser negligente nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor, se alegrando na esperança, sendo pacientes na tribulação, perseverando em oração. É assim que devemos ser. Versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçois. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Eu anotei aqui, se você quiser anotar aí na sua Bíblia também. Tensione, a palavra tensione, não tensione, o que quer dizer? Tensione é ter a intenção, ter o propósito de planejar. Então ele está falando aqui, não tensione coisas altas, ou seja, não tenha a intenção de ter coisas altas, de ser o maior, de ser o chefe, de ser o que manda. Não tenha o propósito de, não faça planos de coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Condescer seria concorde, ceda, prefira agradar a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Olha só que diferença. Então, uma pessoa com a mente transformada, com a mente renovada, tem esse estilo aqui de vida. Versículo 17. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Grife isso aqui, gente. Por que eu não grifei? Por que eu não anotei nada? Porque o nosso compromisso é com interpretação. Está aqui, o texto é claro, né? Mas eu estou pedindo para você grifar, porque isso aqui é um conselho para você, cristão. No que depender de vós, viver em paz com todos. Gente, eu faço de tudo para viver em paz.
Eu faço de tudo para viver em paz com todos. Procura viver em paz com seu vizinho, com a sua vizinha. Procura paz no trânsito. Evita ficar buzinando. Evita ficar fechando o outro. Sabe? Perdoe dívida. Claro, né? Se você trabalha, você é um comerciante, é difícil, né? Aí você tem que cobrar, aí você tem que buscar meios de facilitar para que a pessoa pague. Mas quando eu falo perdoe dívida, vai ter um versículo aqui que vai falar melhor sobre perdão de dívida, a gente já chega lá, tá? Peraí. Mas busque ter paz com todos. Versículo 19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu amigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas convencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Pastor, o que é isso? Então tem brasas de fogo na cabeça? Oh, glória a Deus! O pentecostal agora até, né? Eu amo, tá? O pentecostal. É a minha raiz. Estou só brincando aqui. Eu amo o pentecostal raiz mesmo, né? 100%, né? E comedido, como diz a Bíblia. Mas, assim, vai ter brasas vivas sobre a sua cabeça. Não, esse brasas vivas não é um fogo estranho, não é essa coisa, não. O brasas vivas é que você vai deixar a mente da pessoa quente. Por quê? Porque ela está fazendo mal para você. Ela é um inimigo seu. Mas o que você fez? Você alimentou o inimigo. Você deu de beber para o inimigo. E você tratou o inimigo bem. Versículo 27. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, você afoga o mal em abundância de bem. Olha aqui esse copo aqui com água. Você faz isso aqui, ó. Vou pegar uma balinha aqui só para dar um exemplo. Não tem problema não, né? A água vai ficar até mais refrescante. Ó. Isso aqui é o mal. Ó. Isso aqui é o mal que estão fazendo para você. Sabe o que você faz com o mal? Afoga. Isso aqui é o bem, ó. Isso aqui é tudo de bom que você pode fazer para uma pessoa. Tudo de bom que você pode fazer para uma pessoa é isso aqui. Ah, mas ela está me fazendo mal. Então não vou fazer nada de bom por ela. Não, o cristão não age assim. Quem tem a mente transformada faz assim, ó. Tudo de bom que você pode fazer por ela, né? Então você pega o mal e você faz assim, ó. Você afoga o mal na abundância de bem, ó. Pronto. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer tudo de bom que você puder fazer pela pessoa, você vai fazer. Você afoga o mal em abundância de bem. É o que diz a Bíblia. Então, quando você faz isso, você coloca brasas vivas na cabeça da outra pessoa fica em choque. Pô, não é possível. Eu trato a pessoa tão mal, ela me trata assim. Isso funciona no casamento, isso funciona em uma amizade, isso funciona com o irmãozinho da igreja, que às vezes está meio, né? Trata ele bem. Trata ele bem. Ah, mas eu já tratei. A abundância de bem. Trate abundantemente. Faça tudo o que puder fazer. E deixa a ira. Deixa que é com Deus. Isso aí é com Deus. Olha aí na tela, ó. A vingança é minha. Eu recompensarei, diz o Senhor. É com Deus. Capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa autoridade aqui, de Romanos 13, diferente do que muitos já ouviram falar por aí, não é o pastor, não é o bispo,
Não é o padre, não é o papa, não é o profeta, não é o diácono, o obreiro. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Então, há quem pegue esse versículo e fala, você tem que respeitar a autoridade. Não pode se levantar contra o ungido do Senhor. Tudo fora de contexto isso, tá? A gente ainda vai ler a parte que fala sobre não se levantar contra o ungido, eu vou te explicar. Então, há quem pegue esse versículo e fala, tá vendo? Aqui na igreja, eu sou a autoridade, você tem que me respeitar. Não questione, só obedeça. Não, não é assim. Nós vamos ver nas cartas apostólicas qual é a autoridade de um ministro, que sim, deve ser respeitado, mas não tem nada a ver com Romanos 13. Romanos 13 vai falar aqui, nós vamos ler juntos, sobre as autoridades governamentais. Aqui está falando sobre o Estado. Paulo está fazendo um apelo para que os cristãos obedeçam às autoridades. Vamos ler juntos? Versículo 3. Porque os governantes, tá vendo? Na sequência, já falo, o texto é claro. Olha só, esteja sujeito às autoridades. Versículo 3. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terá louvor dela. Então, as autoridades não é para fazer mal para a população, é para fazer o bem. É só andar direito. Por que eu vou ter medo do policial se eu estou andando direito? Agora, se eu estiver fazendo algo errado, então aí, né? Por que eu vou ter medo da Receita Federal se eu estou pagando meu imposto em dia? Versículo 4. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas, se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também, por essa razão, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem deveis imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amor, o amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Então deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Dá uma pausa, olha aqui para a tela para você não perder o raciocínio. Essas autoridades relatadas aqui é o Estado, são as autoridades governamentais. O governo é uma instituição ordenada por Deus, desde lá de Moisés. A gente já passou por essa leitura. E a coisa vem se atualizando. Então, cada país agora tem a sua constituição. Nós não vivemos de acordo com as leis de Moisés, as leis civis. As leis civis que me governam aqui é do Brasil, e no país que você está, e no estado que você está também tem leis regionais. Então, nós temos que nos submeter a essas leis. Por quê? O governo, essa forma de governar, foi instituída por Deus para o nosso benefício. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. É claro que nós devemos usar discernimento, porque existem aí possíveis casos que levam a pessoa à desobediência a Deus. Então, usando discernimento, se surge um caso que nos leva, que o governo nos acarrete em desobedecer a Deus, aí importa nos obedecer a Deus e não aos homens. Aí é diferente. Então tem que ter, é claro, aí um discernimento, por isso que eu estou abrindo aqui um parênteses. Mas, em suma, submeta-se às autoridades governamentais. E no trato de pessoas, como a gente estava falando lá
naquele versículo anterior sobre procurar ter paz com todos, não dever nada para ninguém, aqui fala, ó, então, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a nenhum homens devais coisa alguma. Ou seja, todas as nossas dívidas devem ser pagas para que a gente fique livre de obrigações. A gente não pode estar, sabe, em dívida com ninguém. Só tem uma dívida que nunca vai ser paga. Nunca vai ser paga. A gente vai ser sempre devedor. É o amor ao próximo. Está escrito aqui, ó. Versículo 8. A nenhum homem devais coisa alguma, senão amar-vos uns aos outros. Então, se tem uma coisa que a gente deve para as pessoas, é o amor. Isso é uma dívida eterna. Devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque quem ama o próximo cumpre a lei. O que a lei diz? E essa lei aqui diz respeito a leis morais, tá? Ah, pastor, mas a lei não foi descontinuada? Leis cerimoniais, leis civis, leis que nada tem a ver com relacionamento com Deus debaixo da graça. Mas leis morais, Cristo, ele não descontinuou, pelo contrário, ele trouxe a interpretação correta. A lei dizia, não adulterarás. Jesus diz, eu porém vos digo, se só pensar já adulterou. Então, leis morais continuam. Quem ama o próximo cumpre as leis morais. Por quê? Veja aí o versículo 9. Por isso, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nessa palavra. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, se eu amo o próximo, eu não vou matá-lo. Se eu amo o próximo, eu não vou me deitar com a mulher dele. Se eu amo o próximo, eu não vou falar mal dele. Se eu amo o próximo, eu não vou cobiçar nada dele, qualquer outra coisa. Então, amar ao próximo é cumprir toda a lei. Por isso nós devemos amar uns aos outros. Muito importante isso, hein? Versículo 13, 11. Só encostar aqui, hoje eu estou com a coluna um pouco dolorida. Mas fiquem tranquilos, fiquem em paz. Versículo 11. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que cremos, do que quando cremos, né? Assim que eu criei, eu fui salvo, mas cada dia que passa eu estou mais perto da minha salvação. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. E nós caminhamos honestamente, como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façam provisão para a carne, para cumprirdes suas cobiças. Então, um cristão que tem a sua mente renovada, que não se molda com os padrões desse mundo, deixa de lado as vestes carnais e se reveste do Senhor. Cristo é o nosso modelo de vida. Se devemos nos moldar a alguém, se devemos estar em conformidade com alguém, esse alguém é Cristo. Vamos para a leitura do capítulo 14. Gente, depois eu vejo os comentários, tá? Porque é muita coisa para ler hoje. E depois eu vejo aí, se for alguma dúvida, no final até respondo. Romanos 14, versículo 1. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Não entre em discussão, gente. Não adianta você ficar discutindo assuntos duvidosos. Ah, porque a graça, porque a lei, porque a predestinação, porque é o Calvino, porque é o Armínio, porque isso, porque aquilo. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Por quê? Um crê que ele pode comer todas as coisas, e o outro, que é fraco, come ervas.
Estava acontecendo aqui um problema, isso vai ser falado também nas próximas cartas, que alguns cristãos não queriam comer carne. Por quê? Porque as carnes, antes de irem para o mercado, elas eram oferecidas aos ídolos. Antes de ir para o mercado, matavam o animal e apresentavam o ídolo. Então a pessoa se convertia a Cristo e dizia: eu não quero mais comer essa carne não, porque essa carne foi oferecida aos ídolos. Hoje em dia tem essa discussão. A maionese Hellmann's diz homens do inferno, então não coma maionese Hellmann's. A Coca-Cola, se você pegar o rótulo e juntar, aparece a imagem do Beelzebub. A Nike é do diabo. O perfume não sei o que é uma marca consagrada a Satanás. Tem essas discussões até hoje. Até hoje tem essas discussões. Tem pessoa que é fraca nisso. Então Paulo ele vai resolver isso e de uma forma melhor nas próximas cartas. Aguarde. Mas nessa ele ainda vai falar sobre isso. Então veja. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos, porque um crê que pode comer todas as coisas, e o outro, que é fraco, come ervas. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e o outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Então, uns consideram um dia mais especial que o outro. Para o outro, todos os dias são iguais. Cada um tem a sua própria convicção. Então, Paulo ainda está tratando aqui sobre a questão do sábado. Tinha gente que ainda dizia, mas o sábado é do Senhor. Aí hoje em dia mudaram. Tem igreja que diz que o sétimo dia é o domingo. Então o domingo é do Senhor, você não pode faltar na igreja, senão você vai estar em pecado e não sei o que e tal. Para mim, todos os dias são do Senhor. Para mim, todos os dias são especiais. É claro que o dia que a gente marca como para nos congregar, eu faço questão de estar ali, no culto do domingo, onde a gente se reúne. Normalmente é um dia de folga, onde as pessoas não trabalham, é mais fácil para nos reunirmos. Mas ele não é um dia santo. Todo dia é dia santo. Todo santo dia eu estou servindo ao Senhor. Aquele que considera, versículo 6, o dia, considere para o Senhor. E aquele que não considera o dia, para o Senhor não considera. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, o que come carne, dá graças a Deus, está tudo bem. O que não come, não está comendo porque acha que não comer vai agradar a Deus. Ponto. A gente passou pela Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa, tem muita gente que não come carne. Tudo bem. Se ela acha que está fazendo isso para o Senhor, para agradar ao Senhor, deixa ela. E se eu quiser comer carne, tudo bem que eu coma. Agora, eu tenho que respeitar quem não come. E tem mais, hein? Tem mais. Eu vou ler aqui e vocês vão entender. Tem mais. Não é só porque você come que você vai ficar passando na cara do outro, esnobando o outro, fazendo chacota ainda. Você não come carne de sexta? Não, eu como, faço até churrasco. Faça o seu churrasco, mas não precisa passar na cara de ninguém. Como se a sua religião fosse melhor do que a dele. Vamos ver aqui o que Paulo está falando. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isso Cristo morreu e ressuscitou, e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas o teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante
do tribunal de Cristo. Grife isso aí na sua Bíblia. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nós vamos dar conta. Uns vão comparecer diante do tribunal de Cristo para condenação eterna. Outros vão comparecer diante do tribunal de Cristo porque as suas obras serão julgadas para recompensa, galardão ou para retirada de galardão. Mas todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Esse todo joelho se dobrará e toda língua confessará é nesse momento, tá? Em que todos vão comparecer diante do tribunal. Tá? Cuidado não pegar esse versículo. Tá escrito, todo joelho se dobra e toda língua confessa. Então, não, aqui na terra tem gente que não vai se dobrar e não vai confessar. Infelizmente, tem alguns que não vão. Não creram em Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante do tribunal. Todos vão, quando chegar lá, meu irmão, quando eles verem o trono branco, todos vão se curvar. Versículo 12. Assim, então, cada um de nós, grife aí, ó, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você vai dar conta, tá? A Deus. Você vai dar conta. Eu tô com mais 3 aqui, um para cima, um para frente e 3 para mim. Você vai dar conta do que você tem feito. Você vai dar conta de todas as palavras que você ouviu. Você que é conhecedor da verdade e não está vivendo a verdade, você que ainda apoia obras mortas mesmo conhecendo a verdade, você vai dar conta. Isso chocou a minha mente. Isso me fez romper a bolha de um sistema religioso falso. Porque eu vou dar conta. Eu vou chegar um dia diante do trono e ele vai falar: meu filho, eu te mostrei a verdade, você continuou falando o que não era verdade. Então, mas isso aí cada um tem a sua consciência, né? Versículo 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isso, em não pordes tropeço ou escândalo no caminho do irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que não há coisa alguma imunda em si mesmo. Mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Então, volto no ponto da carne sexta-feira. Veja, para você tudo bem comer carne sexta-feira? Tá bom, mas para alguns é considerado como a carne de Cristo e se comer vai estar sacrificando Cristo, vai estar crucificando Cristo de novo. Eu já fui católico, eu sei que é assim, eu aprendi isso. Por isso não deve comer na sexta-feira. Não deve quem acredita nisso. Mas é o seguinte, eu estou convencido já que não tem problema nenhum comer carne e coisa alguma, nada é considerado imundo, certo? Paulo está dizendo isso. Mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para essa pessoa é imunda. Mas se o teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas com amor, em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. O que ele está falando aqui? Se eu tenho na minha casa um católico que não come carne sexta-feira, mas eu como, e eu sei que ele vai ficar chateado se eu comer, eu sei que para ele isso vai ser um escândalo, não coma. Está aqui, ó. Mas se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Então, por amor a ele, eu não vou comer. Eu não vou destruir por causa de um alimento aquele a quem Cristo morreu. Vou fazer até um churrasco aqui em casa. Ah, vocês não comem não, é? Eu como. Poxa vida. No que depender de vós, tendes paz com todos. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que escandaliza, com aquilo que serve de tropeço para as outras pessoas. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. É paz e alegria, não é comida, não é bebida. Porque quem nessas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são más para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Então veja, eu já falei aqui uma vez, eu vou entrar e sair nesse assunto, não vou entrar nessa questão. A Bíblia fala, Jesus transformou a água em vinho. Nós vamos ler aqui em uma das cartas que o apóstolo Paulo diz, é bom que você tome um pouco de vinho por causa dessa tua doença. Estudos apontam, a medicina aponta que beber um pouquinho de vinho, uma certa dose de vinho, faz bem para o sangue, faz bem para o coração. Tá. Você tem fé para beber um pouquinho de vinho? Tá bom, bebe. Tem demônio ali? Não tem demônio ali. Tem gente que fica demonizando. O problema é o que se faz depois que a pessoa bebe. Aí o demônio entra. Por isso a Bíblia fala, não vos embriagueis. Não vos embriagueis. Mas o que acontece? Isso escandaliza alguns. Poxa, eu sou pastor. Você acha certo eu, como pastor, pregador da palavra, com a Bíblia aqui aberta, tá bebendo vinho aqui na sua frente? Postando na rede social? Honestamente, como que você ficaria? Tá eu aqui tomando um vinhozinho enquanto estou aqui conversando com vocês, rede social? Agora, se eu, com a minha família, em um almoço, em um jantar particular, para acompanhar uma massa, eu tomar um pouquinho de vinho, se eu tiver fé para isso, com controle, não demonizando, não excedendo, para depois ir dirigir bêbado e atropelar as pessoas, trair a mulher, porque aí o demônio entra. Não teria problema. Mas o problema é quando a pessoa ela pega e torna isso público, escandalizando. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas nos assistindo aqui que só de me ouvir falar isso já ficou até um pouco chateado. Poxa, pastor, mas como assim pode beber um pouquinho de vinho? O meu pai, ele era um alcoólatra, eu sofri muito com isso. Ele vivia batendo na minha mãe. Eu sei que tem pessoas que são traumatizadas quanto a isso. Por isso que eu nem toco nesses assuntos. Eu só estou falando agora porque calhou na leitura. Mas eu não fico falando no culto. Pode beber. Você tem fé para beber? Bebe. Eu bebo. Eu não estou falando eu, tá, gente? Eu tô contracenando aqui. Porque há líder religioso que chega diante das pessoas e fala, eu bebo sim. Eu bebo cerveja, eu bebo vinho, eu bebo isso, eu bebo aquilo, e daí? E posta e coloca foto. Mas isso escandaliza alguns fracos na fé. Então Paulo está dizendo, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé, pois tudo que não provém de fé é pecado. Então isso é uma coisa muito particular, muito pessoal. Você tem fé para isso? É você e Deus. Não tem fé? Tá com dúvida? Nem vai. É pecado, se for em dúvida. É algo que escandaliza um irmão? Não faça. Não sirva de escândalo para ninguém. Bem-vindo ao cristianismo. Bem-vindo ao comportamento de alguém que tem a mente transformada em Cristo. Eu fico vendo aí um monte de gente que diz ser pregador do evangelho, que faz até live de oração, que grava videozinho falando de personagens bíblicos em um dia e no outro tá aí postando foto com bebida,
e com tantas outras coisas. Não tem coerência. Não tem coerência. Ah, mas eu sou livre em Cristo. Você não é livre para fazer o que quer. Você é livre para seguir o princípio, a lei do Espírito, como Paulo já disse aqui, nós estamos lendo. Versículo 15. Assim que nós, os fortes, devamos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Poxa, não, eu não vou agradar a mim mesmo por causa dos fracos. Eu posso fazer isso? Posso, mas eu não vou comer essa carne hoje na frente dessa pessoa porque a consciência dela é fraca, vai dar discussão, vai dar problema, não vou fazer. Versículo 2. Cada um de nós agrade o seu próximo para o seu bem e edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Porque eu vos digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que se confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te confessarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez ele diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, e exaltai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, haverá uma raiz em Jessé. Lembra? Falei ontem da raiz? Haverá uma raiz em Jessé. E aquele que se levantar para reger os gentios, nele os gentios confiarão. Ora, quem é da raiz de Jessé? Jesus, né? Davi, Jessé, da raiz. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. E eu mesmo, irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também para admoestar-vos uns aos outros. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos, ousadamente, olha só, para lembrá-los por meio da graça que me foi dada por Deus, que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Por isso, eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo nas coisas pertencentes a Deus, porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e obras, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, eu tenha pregado plenamente o Evangelho de Cristo. E dessa maneira me esforcei para pregar o Evangelho, não onde Cristo havia sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outro homem. Paulo está defendendo aqui que ele é o apóstolo dos gentios, onde Cristo já pregou, onde Pedro estava pregando, ele não estava pregando nesses lugares. Paulo estava pregando o evangelho onde nunca foi pregado. Ele era o apóstolo dos gentios. Versículo 21. Antes, como está escrito, aquele a quem ele não foi anunciado o verão, e os que não o ouviram o entenderão. Razão pela qual também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós. Então, uma das razões que eu não fui aí até Roma, Paulo está dizendo, é porque eu ainda estava pregando em outros lugares. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões, e tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós,
Quando eu viajar para a Espanha, irei até vós, porque eu espero ver-vos na minha viagem e para lá ser conduzido por vós. Veja que Paulo está falando aqui. Eu estou em viagens missionárias, mas eu vou aí. E quando eu for aí, eu quero ser enviado por vocês. Ou seja, eu vou para a Espanha, mas eu vou passar aí. Quando eu for aí, eu quero ser conduzido por vocês. Ou seja, vocês vão me ajudar. Eu preciso de dinheiro para isso. Eu preciso ser conduzido por vocês. Isso a gente vê em todos os lugares que Paulo vai, ele fala sobre isso. Então ele já estava avisando aos romanos, eu vou ser conduzido por vocês. Eu espero colher alguma coisa aí também de vocês. Para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos. Então antes ele ia para Jerusalém. Por que ele ia antes para Jerusalém? Paulo ele tinha feito uma arrecadação de ofertas para levar alguns judeus em Jerusalém que eles estavam passando por uma crise. Aquela crise que foi prevista em Atos. A gente já falou sobre isso lá no livro de Atos. Versículo 26. Porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazerem uma certa contribuição para os pobres entre os santos em Jerusalém. Então, na Macedônia e na Acaia, ele recolheu ofertas para levar para os pobres de Jerusalém. Versículo 27. Isso lhes agradou de fato, e eles são seus devedores. Porque se os gentios foram feitos participantes das suas coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes coisas carnais. Então aqui fica claro, gente. Às vezes, eu só vou abrir um parênteses aqui também, às vezes tem gente que entra em contato comigo no particular e fala assim, pastor, eu sou do ministério tal, ou estou sem igreja nenhuma, eu posso enviar uma dádiva, eu posso ofertar aí no seu ministério? Eu sempre respondo o seguinte, eu estou te ajudando de alguma forma? De alguma forma você está sendo alimentado espiritualmente? Eu estou te servindo com coisas espirituais? Se sim, fique à vontade. Você pode também me servir dessa forma, você pode me ajudar no meu ministério. Mas se não, se eu não te alimento, se você não tem ligação nenhuma, então procure se ligar a alguma igreja, procure ajudar alguma obra missionária. A oferta tem que fazer sentido. É o que Paulo disse aqui. Se foram feitos participantes das coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes as coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isso, e lhes tiver selado este fruto, passando por vós irei à Espanha. E sei que quando eu for até vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Interessante, gente, falar um pouquinho aqui de história para vocês, é que Paulo pensou que ia para a Espanha, né? Mas a Bíblia não há nenhum relato que ele chegou aí para essa parte da Europa. Ele passa por Roma, mas quando ele chega em Roma ele é preso, né? Ele chega lá deportado. Ele é deportado e morre lá. Interessante. Era o que ele pensava, né? Era o que ele desejava. Mas é Deus quem determina no final. Eu sei que quando for até vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho. E agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis junto comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia, e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. Infelizmente, por mais que eles tenham orado, né? Eles oraram, né? Paulo falou, ore por mim para me livre lá, né? Me livre dos incrédulos, mas quando ele chegar lá, Paulo vai ser preso. Paulo vai passar um perrengue muito grande. Ele já previa isso, por isso que ele estava pedindo oração, ele já estava percebendo que alguma coisa ia acontecer. Versículo 32, para que eu chegue até vós com alegria e pela vontade de Deus, e possa revigorar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Gente, eu vou ler o último capítulo, porque o último capítulo é mais uma despedida, é o fim de carta, né? Vamos ler aqui. Recomendo-vos, Febe, então a carta encerra, ele vai mandar recomendações, saudações. Recomendo-vos, Febe, nossa irmã que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim.
Saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai meu amado Epêneto, que és as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos e que também estão em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso colaborador de Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, que estão no Senhor. Você vê, né, ele nessa carta manda saudação para o fulano, ciclano, beltrano que está aí, a igreja que se reúne em tal lugar, fulano. Muito legal isso da parte do apóstolo Paulo. Saudai a Trífena e a Trífosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua e minha mãe. Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. As igrejas de Jesus Cristo vos saúdam. E suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões. Olha só, aí no final ele ainda fala, ó, cuidado com aqueles que estão causando divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos, porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom, e ingênuos para o mal, e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Ele fala isso porque no versículo anterior ele falou sobre o falso profeta, né, o falso ensino. Então, Paulo está dizendo aqui, e vai falar em Gálatas, vai falar em Efésios também o seguinte, que o falso profeta, Satanás, ele sempre vai tentar contra a igreja. Até Jesus voltar, ele vai tentar contra a igreja. Sempre vai ter falso profeta, falso ensino, mas em breve Deus vai esmagar esse Satanás, o Senhor esmagará esse Satanás debaixo dos seus pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Timóteo, meu colaborador, e Lúcio e Jasson, Sosípatro, meus parentes, vos saúdam. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Gaio, meu anfitrião, e de toda a igreja vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda. E o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para estabelecer, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único e sábio seja a glória por Jesus Cristo para sempre. Amém. Escrito aos Romanos de Corinto e enviado por Febe, serva da igreja em Secreia. Glória a Deus, que carta maravilhosa. Obrigado, Senhor. Chega, me emociona. Coloque aí nos comentários aí. Obrigado, Senhor, por mais um livro concluído. Graças a Deus. 11º livro que nós lemos da Bíblia. E eu vou colocar aqui minha gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse livro concluído. Obrigado, Senhor. Amanhã a gente começa um novo livro. Sempre que começamos é muito bom, porque tem a visão panorâmica, né?
Avise pessoas. Foi boa essa leitura para você? Fale para pessoas. Olha, amanhã vai começar um novo livro, uma nova carta. Gente, ó, eu vou encerrar, tá? E aí eu vou agora dar uma olhada nos comentários de vocês, mas como já avançou o horário, então despeço vocês com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. E amanhã a gente se encontra, se assim o nosso bom Deus permitir, tá bom? Para quem vai, tchau, tchau.